Olá, trilheiros, tudo bom? Meu nome é Mariana Andrade e hoje eu vou dar algumas dicas sobre Direito Internacional Público para sua próxima prova da OAB. Preparados? O tema que nós vamos tratar é formação dos tratados internacionais, que é um tema muito importante em Direito Internacional Público. Essa palavra formação pode aparecer na sua prova sob o nome de ITER, que significa caminho, são as fases, as etapas de formação dos tratados internacionais, ok? Ao todo, são 4 fases. A primeira fase é a fase de negociação mais assinatura. Negociação é discutir o texto do tratado e assinatura é dar o aceite. Mas esse aceite não é definitivo ainda, é apenas uma manifestação dos estados no sentido de que eles aceitam o texto e a forma dos tratados, ok? A primeira fase é a fase de negociação mais assinatura. Mas vamos prestar atenção no artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal, que é muito importante e ele determina que o presidente da República tem competência privativa para assinar tratados, atos e convenções internacionais. E o que significa essa competência privativa? Significa que ela pode ser delegada. Ou seja, o presidente da República pode delegar essa competência de assinar tratados internacionais a outras pessoas. E essas pessoas são chamadas de plenipotenciários. Plenipotenciários são as autoridades que possuem uma carta de plenos poderes assinada pelo presidente da República e referendada pelo ministro das Relações Exteriores. Ok? Após a assinatura, nós passamos para a segunda fase. A segunda fase é a fase de apreciação parlamentar. É a fase em que o Congresso Nacional vai dar o seu referendo congressual. E o que significa isso? O Congresso Nacional vai dizer que sim ou que não para o Tratado Internacional. Se ele disser que não, essa é uma decisão definitiva. O tratado para por aqui. Mas se ele disser que sim, vamos para a terceira fase. Se o Congresso Nacional disser que sim, ele emite um decreto legislativo e passa-se para a terceira fase, que é a fase de ratificação. Apenas o presidente da República está habilitado a ratificar um tratado, mas ele não está obrigado a tanto, segundo o princípio da discricionariedade, que é composto por 2 elementos, conveniência e oportunidade. Então, segundo o princípio da discricionariedade, o presidente da República não é obrigado a ratificar o tratado. Mas atenção, caso ele ratifique esse tratado, ele já tem validade no plano internacional. Ele ainda não tem validade no plano interno, mas ele já pode ser cobrado no plano internacional. Para que o tratado tenha validade no plano interno, precisa ainda da 4ª fase, que é a fase de promulgação e publicação no Diário Oficial da União. Então, após a promulgação e a publicação no Diário Oficial da União, o tratado passa a ter validade também no plano interno, ok? Essas são as 4 fases de formação do Tratado Internacional. Agora eu vou falar para vocês sobre 2 conceitos que podem cair na sua prova. O primeiro deles é o conceito chamado reserva. Reserva é uma ressalva feita por um Estado a respeito de uma cláusula. Ou seja, um Estado faz uma ressalva dizendo que ele não vai se responsabilizar pelo cumprimento daquela cláusula. Mas preste atenção, a ressalva só é válida quando o tratado envolve 3 ou mais Estados. Isso ocorre porque se o tratado envolver apenas 2 Estados, se o Estado A disser que não vai cumprir aquela cláusula, obviamente o Estado B também não vai cumprir. Outra coisa que é importante saber é que a reserva ela só é cabível quando o próprio tratado a permite. Se o tratado já estipular que não é permitido fazer reserva, não pode fazer reserva. Ou o Estado aceita tudo ou não aceita nada. Um exemplo de um tratado que não admite reserva é o Estatuto de Roma, que é o estatuto que cria o Tribunal Penal Internacional. Ou o Estado aceita tudo ou não aceita nada, ok? Outro termo importante é o termo jus cogens, que é a norma imperativa do direito internacional. É uma norma que deve ser observada ao realizar qualquer tratado. Os Estados devem observar essa norma imperativa do direito internacional. Por exemplo, não é possível fazer tratados sobre realização de tortura ou sobre explosão de uma bomba atômica. Ok? Essa foi a nossa dica sobre direito internacional público. Espero que tenha ajudado vocês e bons estudos!